Boa tarde, estamos aqui com mais um convidado. Eu sou o professor Hercílio, sou professor de filosofia, sou pai da Sara, pai da Eva, morador de Joinville, natural de São Francisco do Sul e, para além de professor, vim aqui como pessoa, responder algumas perguntas do Tiago para essa conversa filosófica aqui que ele vai desenvolver. Bom, para começar, para você, o que te faz levantar todos os dias com motivação? Qual que é a sua principal motivação? Olha, eu acredito que cada ser humano tem um propósito de vida. A gente nasce com algum objetivo. A gente precisa descobrir que objetivo é esse e alimentar esse objetivo. E quanto mais a gente trabalha para ele ou com ele, mais a gente se satisfaz, né? Eu percebo que esse meu objetivo é deixar uma marca positiva na história. Então, na minha história pessoal, na história das pessoas com as quais convivo, e a minha profissão, por exemplo, como professor, tem tudo a ver com isso, né? Eu tenho a oportunidade semanalmente de deixar uma marca na história de mais de 1.000 adolescentes que passam pelas minhas salas de aula e que me ajudam a realizar esse daimon, esse plano de vida que eu percebo que tenho para mim, digamos assim. Então é isso que me motiva. Eu quero deixar uma marca positiva na história das pessoas com as quais convivo e na minha própria história, né? Deixar uma marca nas pessoas. Que tipo de marca? Uma marca positiva, né? Daqui a alguns anos talvez ser lembrado, assim, né? Poxa, lembra que a gente tinha um professor lá no ensino médio, professor Hercílio, tal, não sei o quê. Poxa, aquele cara me ajudou, né? Vez ou outra a gente recebe uma devolutiva de alguns alunos, assim, poxa, professor, isso que o senhor falou na aula de hoje, eu estava precisando ouvir, sabe? Isso me fez bem, eu estava numa crise existencial, eu estava sofrendo com alguma coisa, e esse conteúdo, o estoicismo, ou o epicurismo, ou a filosofia patrística, ou o existencialismo, isso que foi falado na sala de aula de hoje, me ajudou de alguma forma, né? Então, a filosofia tem muito disso, assim, né? Coisas que ajudam as pessoas e que às vezes estão lá nas prateleiras, nos livros, e as pessoas não têm acesso a isso, né? Então é esse tipo de marca, sabe? Ajudar as pessoas a se resolverem, a também deixar uma marca na vida das outras pessoas, né? A se conhecerem para saber qual é o seu daimon, qual é o seu objetivo e assim ajudá-las a deixar também uma marca na história das pessoas, né? Sobre isso que você estava comentando, sobre cada um ter seu objetivo, as pessoas que, por exemplo, não têm essa noção, por exemplo, que cada um tem o seu propósito, você acha que essas pessoas influenciam, tipo, tem alguma influência para quem está começando agora, por exemplo, os seus propósitos, tipo, essas pessoas que não sabem direito o que quer, você sabe que tipo, isso é impactante? A gente vive numa situação pós-revolução industrial que, por causa das rotinas de trabalho, as pessoas se envolvem numa agenda diária de atividades que pode acabar bloqueando esse pensamento sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal no sentido humano, né? A gente relaciona muito a nossa vida ao nosso trabalho, a uma função social, a um instrumento industrial, a um instrumento numa empresa, né? Então, a rotina diária pode fazer com que esse indivíduo não pense na própria vida, né? E isso acaba tirando a culpa de um indivíduo, né? Às vezes o indivíduo não tem nem culpa que ele não está pensando nos seus objetivos, no seu futuro, em quem ele é, na sua vida interior. O cara não tem tempo.
um CLT da vida, sabe? Tá ferrado, acordando de madrugada, pegando 3, 4 ônibus, levando 2 horas para chegar na empresa que trabalha, passa o dia inteiro na empresa, sai da empresa, vai para a universidade exausto, comendo marmita fria o dia inteiro, chega em casa, só quer tomar um banho, descansar e dormir para iniciar uma rotina de manhã igual essa, né? Quase como o mito do Sísifo, de Albert Camus lá. Então, às vezes, o cara nem tem culpa disso, né? E a filosofia tá para ser esse estalo, essa luz, mesmo no meio dessa loucura de rotina, que faz o cara pensar nisso, né? E se o cara não pensa, coitado, ele não tem culpa. Mas a filosofia está aqui para ajudar, e eu estou aqui para ajudar, nesse sentido. Você, mudando um pouco de assunto, você sente que a sociedade ou alguém antes de você estudar essa filosofia já te pressionou a tomar decisões, assim, alguma coisa assim? Porque hoje você tem essa noção, né? Tem essa noção de que você tem um objetivo, mas antes disso. Eu costumo dizer que eu sempre fui um cara meio exótico, assim. Eu amadureci cedo demais, né? Influenciado pelo primeiro grande filósofo que eu conheci, que foi meu pai, né? O meu pai falava de astronomia, falava de filosofia, falava de história, falava de teologia o tempo inteiro comigo, né? Alquimia. Então eu tive contato com esses sagrados mistérios do universo desde muito cedo, assim, né? Então eu tive a oportunidade de amadurecer cedo demais e filosofar cedo demais. Então desde novo, desde criança, desde a minha época do ensino fundamental, eu pensava sobre a minha vida, sobre os meus objetivos, sobre o que é que eu estou fazendo aqui, onde que eu quero chegar, sabe? E meus pais, por exemplo, nunca me forçaram a nada, né? A minha mãe, em relação à minha educação, por exemplo, ela sempre demonstrou muita confiança, acreditando em mim, né? Claro que a minha mãe me ajudava, fazia exercícios que a gente chamava de... não sei se vocês conhecem a expressão, mas é tomar, né? Eu dizia assim, mãe, toma de mim essas perguntas. Aí a minha mãe fazia a pergunta e eu respondia para ela, e ela lia as respostas mais ou menos para ver se estava se encaixando. Então eles me ajudavam nesse sentido, mas sempre confiando que ia dar certo, né? E nessa liberdade que os meus pais sempre me deram, eu mostrei que eu merecia essa liberdade, digamos assim, né? Eles não precisavam se preocupar nesse sentido. Nunca fui forçado a nada por eles, mas fui inspirado por eles. Então, desde muito novo, eu tomava essas decisões por inspiração deles, digamos assim, né? E nos ambientes que você, por exemplo, começou você estudou para ser padre, você, tipo, agora você trabalha na escola, e nesse ambiente você percebe essa pressão? Pressão em que sentido? De tomar decisões? Sim, por exemplo, não querendo voltar, mas eu me lembro, por exemplo, quando algum pai veio reclamar das suas aulas, isso, querendo ou não, é uma pressão. Sim. Sendo que você está fazendo a sua parte. As pessoas esperam coisas de nós, né? E isso nos pressiona, às vezes, né? As redes sociais, por exemplo, são imposições de padrões sobre nós, né? Não só os locais que a gente trabalha, as pessoas com as quais convivemos, mas as redes sociais, por exemplo, impõem padrões sobre nós. Mas eu acho que quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós confiamos naquilo que nós fazemos e no trabalho que a gente desenvolve, menos a gente se preocupa com os padrões esperados de nós. Eu faço um trabalho, eu exerço esse trabalho e as pessoas gostam, outras nem tanto, e esse sou eu. Eu acho que o tempo inteiro se autoconhecendo, buscando se autodesenvolver, melhorar enquanto pessoa,
mas não se preocupar com padrões. Ah, eu tenho que ter aquele carro porque aquela pessoa tem, eu tenho que ter aquela roupa porque aquela pessoa tem, eu tenho que ter um iPhone porque aquela pessoa tem. Não, eu acho que quanto mais nós olharmos para nós mesmos, quanto mais nós buscarmos evoluir enquanto pessoas, a gente menos se preocupa com o que os outros esperam de nós. Esses padrões, sabe? Uma coisa que eu estava estudando sobre que o ser humano sempre tenta encontrar padrões, né? Sim. Sempre tenta se encaixar, porque isso é um instinto de sobrevivência, mas que nem eu estava falando hoje cedo, a gente não mora numa floresta, a gente mora numa sociedade organizada. E o que você falaria, por exemplo, para principalmente jovens da nossa idade, assim, dar um conselho, assim, com você, assim, que se vê uma pessoa que tem seus objetivos, que já não liga tanto para os padrões, sabe? O que você falaria para essas pessoas que estão se importando demais, tipo, porque isso afeta, gera depressão, gera ansiedade, gera muitas coisas que muitas vezes podiam ter sido trabalhadas juntamente com a filosofia, claro, né? Uhum. Então... Quando tu diz que a partir dos teus estudos, aí das tuas pesquisas, tu entendeu que o ser humano busca padrões no instinto de sobrevivência, eu acho que precisa ficar claro que esses padrões que a gente busca para sobreviver são padrões humanos, são padrões naturais, digamos assim, né? O problema é que hoje se propõem padrões não naturais, padrões artificiais. Então, a afinidade, por exemplo, que vocês têm no primeiro dia de aula, do primeiro ano do ensino médio, numa escola nova, por exemplo, essa afinidade, poxa, o recreio eu vou fazer com esses caras porque eles são parecidos comigo, a gente desenvolveu certa afinidade. Isso é um padrão natural. Agora, eu ter que usar um All-Star porque todos os outros da minha sala têm, isso não é natural, isso não é para sobrevivência, isso sei lá, é uma forçação de barra, né? Claro que inconscientemente eu posso entender que é para sobrevivência, né? Para sobreviver pra naquele grupo, para ser aceito, para ser aceito naquela comunidade, naquela tribo, né? Só que, repito, eu preciso enxergar que isso não é natural. Isso é artificial. E a gente perde tempo, energia, tentando se moldar a padrões artificiais que não nos levam a nada além de artificialidade. Se eu quiser me encaixar em algum padrão, que seja em padrão natural. As boas amizades, as amizades por afinidade, o desenvolvimento da família, que é essa instituição natural. Agora, os padrões artificiais, as propostas de pratos bonitos, de restaurantes chiques, de fotos editadas no Instagram, por exemplo, isso é artificial, né? É uma pressão, mas eu preciso confiar no meu taco, eu preciso saber quem eu sou e aí isso daí vai ser irrelevante para mim. Você acredita que nem você comentou, você é cristão, você acredita que ter essa fé te ajuda também a ter essa confiança em si mesmo? Não, eu sou o Hercílio e eu estou fazendo isso, e se as pessoas não gostam, tudo bem, é isso. Não significa ser uma pessoa amarga, não significa ser uma pessoa azeda, ser uma pessoa, dane-se os outros, eu sou eu, né? Não é isso. A minha espiritualidade, ela me ajuda, principalmente quando ela me faz acreditar que a nossa vida, ela é eterna. Então, que essa vida que eu vou viver aqui de 80, 90, 100 anos, ela é só um pedaço da minha vida que vai continuar do outro lado, no mundo sobrenatural, e que é para onde eu vou levar essas experiências com as pessoas com as quais convivi aqui. Então, ela me ajuda, sim, a dar esse propósito, a dar esse sentido para a minha vida, independente dos padrões estabelecidos artificialmente, porque eu penso que a minha história é muito mais longa do que essa vida que eu estou tendo agora, né? As pessoas olham para mim e dizem, nossa, o professor Hercílio parece que é muito mais velho, né?
porque a minha história não começou quando eu nasci. Entendeu? A minha espiritualidade, ela entende que a minha vida, ela é muito maior do que essa vida aqui. Então, muito provavelmente, segundo o que eu acredito, isso daqui é só um pedaço dela. Essa vida aqui é só um pedaço dela. E como é que você relaciona isso com o seu daimon? É isso, ela me ajuda, a minha espiritualidade, ela me ajuda eternizando quem eu sou, né? E dando sentido para esse objetivo, esse daimon, esse plano cósmico que o universo tem para mim. Então, a própria eudaimonia grega, ela tem essa visão espiritual, digamos assim, né? De acreditar que existe uma inteligência universal, existe uma arquitetura do universo, e esse grande arquiteto do universo, ele criou um plano para nós, esse daimon. E a felicidade está em me conhecer e me resolver e ter um bom desenvolvimento desse plano cósmico para mim. Daí a felicidade grega seria eudaimonia, ter uma boa realização desse daimon. E a minha espiritualidade, ela me ajuda, ela me ajuda a cultivar a vida interior, por exemplo, leitura de bons livros, a ouvir músicas que me elevam, meus momentos de meditação, meus momentos de oração, meus momentos de cultivo da vida interior, que é fundamental, né? Naquele livro A Geração Ansiosa, do autor Jonathan Haidt, que ele publicou no ano passado, ele diz que a reconfiguração da infância a infância baseada no brincar é substituída pela infância baseada no celular. Ela diz que o ser humano que se deixou, digamos assim, se desviou da sua essência por conta do uso exagerado dos meios tecnológicos, de tipo o smartphone, por exemplo, o ser humano, uma coisa que ajuda o ser humano a retornar para quem ele é o cultivo da vida interior. Ler bons livros, ter boas conversas, igual a gente está tendo agora, sabe, sair para comer com os amigos e ter bons papos. Isso está em extinção. Os adolescentes saem para tomar um sorvete com os colegas, saem para jantar com os colegas, com os amigos e ficam no celular. Isso está em extinção, as boas conversas, né? As pessoas que colocam o celular no bolso, por exemplo, está em extinção, as pessoas andam com o celular na mão, sabe? Porque não conversam mais, não partilham mais a vida, não falam sobre o futuro, não conversam sobre quem são e no que querem se tornar. Então, esse cultivo da vida interior passa por isso também. Cara, até me senti perdido agora. Posso ter um comentário? Pode, à vontade. Essa parte de falar do celular é realmente interessante porque a gente pensa que quando está usando o celular a gente pode estar gastando menos tempo, mas na verdade a gente está pegando mais tempo. A gente pensa que com o celular, sei lá, se eu enviasse uma mensagem ou alguma coisa, se qualquer outra coisa, seria mais rápido. Mas às vezes toma mais tempo do que a gente normal por falar. Um exemplo é que a gente deixa muitas coisas para fazer pelo celular, achando que é mais de boa, mas acaba que no final te pega o dia todo. E aí, às vezes, as pessoas elas são super sociais pelo celular, por exemplo, e na hora de conversar olho no olho não consegue falar. Não consegue trocar uma ideia com a pessoa, não consegue dizer eu te amo. Pelo texto diz, sabe? É super desinibido, até manda nudes pelo celular. Mas ao vivo não consegue conversar. Por quê? Porque não pratica, não criou esse hábito, né? Então, superar a tecnologia, colocar a tecnologia a nosso favor, a inteligência artificial está aí, né? Essas inteligências de geração de texto, tipo ChatGPT, ela tem que ser colocada a nosso serviço, a meu serviço, não substituindo o meu eu, não substituindo a minha inteligência. O celular não pode me substituir enquanto ser relacional. Eu não posso precisar do celular para me relacionar. Outro dia, uma estudante apresentando um trabalho, enquanto eu apresentava o trabalho, disse, olha, eu até sabia mais coisas, mas como a bateria do meu celular acabou, eu não lembro mais. Ou seja, a minha memória é a memória do celular, e como a bateria acabou,
O celular me substituiu, né? Então ele não pode me substituir, ele tem que me ajudar. Agora, não me substituir, né? Isso que você está falando do celular acontece muito, eu percebo, né? No ônibus e aqui na escola mesmo, as pessoas não sabem mais conversar. Os jovens não conseguem mais conversar. Isso tem tudo a ver também de como vão se encontrar desse jeito, né? Como é que vão encontrar um objetivo sendo que nem falar sobre falam? Pois é, porque no diálogo, um ajuda o outro a se encontrar nesse objetivo, nesse sentido da vida, né? Um ajuda o outro, né? Isso pode acontecer através do celular. Isso pode acontecer. Pode até ser. Só que o problema é, eu tô com a pessoa do meu lado, poderia estar partilhando a vida com ela agora, mas eu tô conversando sobre coisas infrutíferas com pessoas aleatórias pelo meu celular. Tem alguém aqui de carne e osso com quem eu posso experimentar coisas extraordinárias. Eu posso tocar nessa pessoa, eu posso beijar na boca dessa pessoa, né? Mas eu não faço isso porque eu estou com alguém que pode ser uma pessoa fake numa rede social aleatória do celular, né? Então, experimentemos mais essas relações carne e osso, porque essas relações carne e osso são a essência do ser humano zoum politikon, como diria Aristóteles. Nós somos seres sociais e essa socialização é carne e osso, é tete a tete, é toque. Aproveitando que a gente está falando de celular, né? Na sala de aula, a professora de história, ela passou recolhendo assim, de alguns alunos celular durante uma aula, 45 minutos. A pessoa do meu lado já estava reclamando de estar sem celular por uma aula. Isso reflete muito também, tipo, as redes sociais estão lá dentro. E isso também influencia muito naquilo que você falou. Os padrões nas redes sociais, né? Porque a gente só encontra coisas lindas lá. Você enxerga isso? Enxergo, é isso mesmo. É isso mesmo, né? As redes sociais, tipo o Instagram, por exemplo, elas vendem os padrões de beleza, os padrões estéticos, né? Então, aquilo que inspira é aquilo que é belo para aquele padrão. E isso causa sofrimento de alguém que é humano de verdade e não se encaixa nesses padrões. Porque às vezes são padrões inumanos, são artificiais. Quem é que no seu cotidiano, desesperado de estudante do ensino médio, que estuda de manhã, faz contraturno de tarde, chega em casa, faz exercício físico e babá, consegue todo dia almoçar num pratinho branco, com a saladinha de um lado, a proteína aqui, uma colherinha. Os alunos estão comendo em pote de marmita. Estão comendo em pote de margarina lavado, porque a correria é gigantesca. Eles têm que fazer trabalho, têm que fazer provas, têm que estudar, têm que ler livro, tem que ser alguém, tem que fazer exercício físico, tem que pegar o ônibus, tem que... Pão. Isso é a realidade. Estão almoçando pão com mortadela e margarina, né? Essa é a realidade. E aí o cara sofre, porque eu não tenho aquele prato colorido lá. Eu não venho para a escola de bicicleta e capacete. Eu não, eu não vou para a praia ao final de semana, porque a minha vida não é assim. Você é humano. Aquilo lá é um padrão de Instagram. Alguém vive daquele jeito, mas não é a maioria. Como é que você viria essa comparação? Porque tem coisas que a gente pode querer pra gente. E tipo, não. Ok, eu quero uma casa na praia. Eu quero comer saudável, eu quero fazer atividade física. Eu vou começar a trabalhar para aquilo. Isso, tipo... ok. É um processo, tudo é fruto do processo, eu vou colher lá na frente que eu vou plantar agora. Mas se eu não tenho agora, poxa. O que pega é essa comparação. Como é que tu faz, tipo, qual que é essa diferença de adequar os teus princípios que tu acha que tu quer e essa comparação, assim? Tu tem que pensar que tudo é um processo, né? O budismo, ele faz a gente entender que você não precisa ter para ser.
Você não é o que você tem, você não é o número da sua conta, você não é as notas do seu boletim. Então você não precisa ter para ser. Se você quer ter, não tem problema. A gente não está falando aqui de um cinismo extremo, de um minimalismo exagerado. Não, se você quer ter, ok. Entenda que tudo é fruto de um processo. De um processo, leva tempo. Leva tempo, leva suor, leva trabalho. O blogueiro do Instagram que está milionário e bababá, o cara tá ralando. Tá gravando o tempo inteiro, tá alugando casa, tá se endividando para poder fazer a fama, para poder ganhar e pagar aquilo lá. E as pessoas não percebem isso. Muitas vezes longe da família. Longe da família e tal. Outros do Instagram são herdeiros. Outros do Instagram estão usando IA, por exemplo, e aquilo, nada daquilo ali é real. E é a inteligência artificial. Então, tem vários fatores e o conhecimento ele vai me ajudar a desenvolver isso. Eu preciso conhecer, preciso saber. Saber que isso é um processo, saber, poxa, vou tirar minha carteira de motorista. Eu preciso de quanto? Ah, é R$2.000. Então, eu vou trabalhar. Eu vou guardar X% do meu salário mensal. Daqui a 10 meses, eu tenho esse dinheiro, vou pagar minha carteira de motorista, vou fazer. Depois eu dou entrada numa moto. Blá, blá. Isso é um processo. Nada cai do céu. O Cortella que diz que a grande verdade da vida é que vaca não dá leite. A gente vai tirar. A gente tem que tirar. Nada cai do céu. A vaca não dá leite, vai tirar. Vai acordar 4 da manhã, vai amarrar o rabo da vaca, que é um rabo cagado, que bate na tua cara, cheio de merda. 4 da manhã. Né? É isso mesmo, pode rir. Mas a vida é assim. A vida é cheia de rabo de vaca, cheio de merda que bate na nossa cara. Isso é normal. Se eu quiser o leite, eu tenho que passar por isso. Isso é verdade. E daí as pessoas só querem comparar que você... Que... Eu quero agora, eu quero o PS5 agora. Quero leite agora. Tipo, Quero o leite agora sem trabalhar, sem ir lá 4 da manhã tirar o leite. Não, vai lá, vai ter que ordenhar a vaca, vai ter que... Falando em PS5, juntei 4 anos pra comprar meu videogame. Então, é isso aí. É isso aí. Olha que história. Olha que história. 4 anos pra comprar o videogame. E tá lá. Pro Ercílio, o que é felicidade para as coisas que você gosta? Tipo, eu já tô vendo que você gosta bastante de natureza e tal. Uhum. Então, que nem a felicidade é subjetiva. Assim, ó, a minha vida, acho que ela é muito simples, assim. Eu acho que a felicidade está nas coisas simples, assim. Sabe? A minha rotina é uma rotina feliz, por exemplo, quando eu durmo na hora certa. Eu gosto de dormir cedo. Eu acordo cedo, sabe? Eu vou lá, eu trato as minhas galinhas. Chego na escola, ainda é de madrugada, sabe? Chego na escola às 5h20, 5h30 da manhã. Faço o café na sala dos professores, abro meu livro, leio. Aí chega um, chega outro, a gente conversa, partilha a vida, toma um café. 2 horas depois que eu cheguei aqui, que eu vou entrar na sala de aula. Nenhum professor precisa fazer isso, mas eu me sinto bem assim. Em contemplar esses pequenos detalhes, em estar aqui e ver o sol nascer aqui. Não no trânsito, porque eu saí tarde, eu estou lá na fila. Sabe? Eu gosto disso. Ninguém é obrigado a seguir esse padrão. Não, a minha vida não precisa ser um padrão para os outros, mas para mim é isso, eu gosto. Né? Então, cuidar das minhas plantas, roçar minha grama de vez em quando, é um saco roçar grama. Só que é uma terapia. Me desconecta de outras coisas, né? Estar com os meus alunos, isso é uma coisa que é uma das realizações de vida que qualquer professor entende o que eu estou falando aqui, né? Nenhum professor está lá por causa do salário. É óbvio que a gente precisa do salário. A gente vive numa sociedade de mercado, uma sociedade capitalista, precisa de dinheiro para adquirir coisas, né? Eu preciso do meu salário e preciso que o meu salário seja justo e que o meu trabalho seja bem pago, né?
Só que não é só o salário. O professor sabe que não é só o salário. Tem um quê sobrenatural ali na sala de aula que realiza o meu espírito, com quem eu partilho a minha vida e pego um pouco da vida deles e assim a gente vai se construindo junto, né? Se não fosse isso, acho que dificilmente a gente teria professor em sala de aula. Poderia ser tudo IA, né? Poderia, e inclusive acho que vai ser, né? Acho que não vai levar 15, 20 anos no máximo para esse modelo escolar ser substituído e muito provavelmente os professores entrarão em extinção. Os professores serão tutores para resolver aquilo que no momento a IA não está dando conta de resolver. Será bom? Será ruim? Algo para se comentar no futuro, né? Mas é a tendência, é a inclinação. Falando de escola, eu estava no caminho discutindo com o Eric sobre você só fala que a gente vive num sistema medieval. E isso, querendo ou não, também é uma imposição pra gente, porque cada um tem o seu daimon, né? É uma imposição de padrão. Podia comentar um pouco sobre isso? A nossa escola, ela é... Não a nossa escola, o sistema escolar, né? Mundial, digamos assim. Né? Não as exceções, mas o sistema mundial de educação, ele é medieval. Segue os padrões da escolástica ali do século XIV, reformado pela Revolução Industrial. O iluminismo do século XIX propõe uma escola como lugar de iluminação, de busca do conhecimento, de desenvolvimento pessoal. Todo ser humano é um ser que tem uma inclinação à luz da razão e merece desenvolver essa luz. E a escola é o lugar para isso. Com a Revolução Industrial, essa escola do iluminismo cai. E a escola vira um depósito de filhos para os pais trabalharem na indústria e é um lugar onde os filhos vão aprender a serem os pais na indústria. Então a escola está perdendo aquele sentimento de ágora ateniense, de lugar de partilha de vida, de evolução pessoal, para um depósito de rotina, de uma escala de uma aula atrás da outra, e blá, 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 e faz trabalho, faz prova, e isso e aquilo, e boletim, final do ano passou. Poxa, e aí? O que sobra no final de tudo isso? Quando o aluno recebe o canudo do terceirão, o que sobra? O que fica? Ficam as experiências vividas, as amizades, a fraternidade partilhada, né? É isso que vai dar sentido. Porque, senão, a escola é só um lugar de imposição de padrões, de violência, porque existe uma violência velada estrutural na escola, existe uma violência entre os estudantes, o bullying é prova disso, que os estudantes são muito violentos, muito agressivos, e sem perceber. Acham que é normal, é uma brincadeira. Não. Impõe-se padrões de adolescente para adolescente na escola. Entre iguais, né? Então, a escola também é um ambiente de padronização e não deve ser. Deve ser um ambiente de iluminação, de desenvolvimento pessoal. Né? A próxima pergunta, eu acho que você acabou já falando, mas se tiver mais algum comentário, em meio a essas tantas mudanças, assim, e certezas na escola, no mundo, assim, como é que você diria para tentar encontrar o seu próprio sentido, assim, nesse contexto escolar, assim? É autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Autoconhecimento. Só. Saiba quem você é. Lembre-se de quem você é. Você é o que você é, não o que você tem ou o que você faz. Quem você é. Leia bons livros de autoconhecimento. Não é autoajuda, é autoconhecimento. Livros que vão te fazer se conhecer.
Livros de autoajuda também são bons. Mas autoconhecimento é saber quem você é. Conheça as outras pessoas. Entenda que as outras pessoas são pessoas diferentes de você. E nessa diferença você começa a se destacar como indivíduo e você percebe as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, o que te faz mal, o que te deixa triste, o que te deixa feliz. Esse é você. E agora o que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com quem você é? Então é autoconhecimento. Uma frase que eu acho muito atual, assim, muito contemporânea, que não sei quem não que falou que a vida é um baile de máscaras e me senti com vergonha quando vi que eu dançava sem uma. Então, meio que eu me vejo e te vejo, assim, como pessoas bastante autênticas, né? Tipo, mas eu vejo muitas pessoas que, tipo, já tem mais vergonha, tipo, não se expõe muito, né? Porque também, querendo ou não, é um risco se expor, né? Uhum. Na escola é um risco. Um risco enorme. Nas redes sociais é um risco, né? A exclusão da tribo, né? A exclusão da comunidade, né? Muitas pessoas não são autênticas com esse medo, né? Medo de ser excluídos, medo desse banimento. Né? É engraçado ver isso, porque não era pra acontecer, né? O banimento. Porque, tipo... Mas é aquilo que tu falou, né? Por falta de conhecimento, talvez? E autoproteção, né? O ser humano tem medo do diferente. Então eu vou me proteger. Eu tenho medo do diferente. Se eu não conheço, eu me protejo. Daí que o conhecimento é o remédio para tudo isso. O conhecimento o conhecimento quebra preconceitos. Porque um preconceito só existe se eu não conheço a coisa de verdade. Aí é um conhecimento prévio, por isso preconceito, né? Já que você tinha falado antes, uma coisa que eu acho interessante que acontece na escola, mas muitas vezes não é explorada da maneira correta. Esse MDT que acontece no primeiro ano do autoconhecimento é uma verdade interessante, só que devido à correria acaba sendo um acúmulo de trabalho. E também a modalidade STEAM, a gente querendo ou não, acaba interagindo com causas sociais, muitas vezes por um projeto, né? Por exemplo, o AVC, a gente está trabalhando sobre o AVC, envolve muita coisa. Teve médicos que vieram fazer palestra pra gente, é outra realidade, né? Tira a gente dessa bolha. Sim. Só que muitas vezes é explorado de uma forma não muito boa por causa dessa correria. Você vê essa diferença na nossa escola? A escola SESI, ela está à frente do seu tempo, né? Nossa escola, ela traz um modelo educacional que tenta romper essa bolha de uma escola medieval / industrial com essa abordagem metodológica que é STEAM, né? Todos os itinerários da escola, eles se desenvolvem a partir da abordagem STEAM, que é a abordagem do pensar fora da caixa, né? E aí a escola vai se transformando nessa ágora, nesse lugar de produção intelectual, de desenvolvimento do conhecimento. Desculpa atrapalhar, mas o que eu vejo muito é que muitas vezes os alunos não entendem isso. E, reclamam, mas não entendem realmente o propósito daquilo. A gente precisa cuidar porque muitas vezes nós corremos o risco de não vermos beleza nas coisas belas e procurar só coisas para reclamar, assim. A escola não é perfeita, como qualquer comunidade tem as suas falhas, né? Mas se nós compararmos a nossa escola com a nossa metodologia, com a nossa proposta, com a nossa estrutura e relacionar ela com outras, nossa escola está à frente, né? A gente só precisaria aprender a enxergar isso. E o problema é que as pessoas só percebem depois que saem daqui, né? Aí entram numa universidade que vai encaixotar eles de novo e poxa, olha só, né?
Estudei no ensino médio, numa metodologia diferente, numa coisa diferente, e agora me colocaram numa caixa de novo, né? Ou um aluno que sai daqui porque a escola SESI não forma para o Enem, para o vestibular, que isso é um mito que se espalhou, né, na escola, porque a escola SESI não forma só para o Enem e para o vestibular, forma para a vida, né? Então, as pessoas acham que a escola SESI não forma para o Enem e para o vestibular, aí vai para uma outra escola, é entupido de apostilas e apostilas, e aí tem que estar contratando professor particular para dar conta das apostilas, e no fim, só tem nota em Enem e vestibular. E a vida, né? E as outras dimensões, e as outras habilidades, aí fica para trás, né? Sobre o que você estava falando. É interessante que nem o conhecimento ele não devia ser um meio, mas o fim, que nem a felicidade, que é um fim em si mesmo, né? E é interessante isso, que até a gente ter esse choque de realidade, não só pro conhecimento, não só pra felicidade, mas de ter empatia com o outro, até a gente ter esse choque, quanta coisa a gente já não fez errada, né? Enfim. Tem alguma mensagem final para deixar? Então, agradecer pela oportunidade de estar aqui participando desse diálogo filosófico com vocês. Acho importante um professor estar aberto às necessidades dos estudantes, aos convites feitos pelos estudantes. Esse convite me foi feito já tem algum tempo e a gente se organizou para estar aqui. Claro que não é sempre que a gente pode, mas dentro das nossas possibilidades, eu acho que o professor precisa ser presença na vida dos alunos, porque às vezes a nossa relação em sala de aula cria uma mitologia ao redor do professor, assim, o professor parece uma entidade, né, uma coisa, né, e na verdade a gente é só um ser humano normal que vive uma vida normal e essas oportunidades de diálogo e de conversa estreitam os nossos laços, a nossa afetividade que desenvolve aí uma relação filosófica entre nós e os nossos estudantes. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, Sr. C, pela sua participação. Valeu. E valeu.